A natação pode ser o melhor exercício que existe. Seus benefícios em relação ao condicionamento cardiovascular e respiratório, todo mundo já conhece. Mas a natação pode ser ótima para o cérebro também. Estudos recentes mostraram benefícios da natação na performance cognitiva global de indivíduos jovens e na velocidade de processamento e na atenção de idosos saudáveis. Além disso, tem benefício direto no equilíbrio, na postura e na mobilidade e no controle de dor de pacientes com diferentes doenças neurológicas, como, por exemplo, Parkinson, AVC, esclerose múltipla, paralisia cerebral, entre tantas outras. Por tudo isso, hoje vamos fazer um episódio diferente no Papo Sem Neura. Vamos começar uma série de participações de nomes do esporte, do jornalismo, da música e da literatura do nosso país e explorar suas trajetórias e desafios até aqui. Esse é o nosso especial Café Sem Neura. E a nossa primeira convidada é a nadadora olímpica Vivi Youngblood. Vivi, então, muito obrigada por ter aceitado participar aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Papo Sem Neura. Primeira coisa que todo mundo quer saber, como é que tu começou a nadar? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui batendo um papo aí sem neura, né, sobre esse assunto que faz praticamente parte da minha vida toda, que é a natação. Né? Eu comecei a nadar, de fato, com 7 anos de idade, mas desde que eu me conheço por gente, eu já tô na piscina. Então, é quase que desde sempre. E tu tem alguma primeira memória, assim, uma primeira lembrança na piscina? As minhas primeiras memórias, assim, eu não sei nem te dizer quantos anos eu tinha. Eu sei que eu era pequenininha, devia ter, sei lá, uns 3 ou 4 anos. A minha família é de 4, né? Tem 4 irmãos, eu e mais 3. E os 2 mais velhos, eles nadavam e eu ia com a minha mãe para acompanhar eles durante o treino. Então, quando eles estavam treinando, eu tava lá na piscina, brincando e tudo mais. E eu era pequenininha e a piscina tinha um escorregador e eu fiquei, acho que a tarde inteira naquele tal daquele escorregador e os meus irmãos acabavam o treino, falavam, eu quero ir para casa, vamos para casa. E eu não queria sair da piscina, né? E eu me lembro que era todo dia uma briga, porque eu queria ficar na piscina e eles queriam ir embora, né? Então, acho que essa é uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, na natação. Não, e isso é legal, né? Porque eu até estava comentando antes, porque a minha primeira memória da vida é na natação. Não na natação em si, né? Eu era bem pequenininha e a mãe tinha que me segurar. Eu me lembro até hoje, tinha uma barrinha de ferro, assim, e a gente se abaixava e fazia para soprar água, para não entrar água no nariz. Aprendendo. Então, isso é uma coisa muito legal, porque imagina, eu me lembro do cheiro do cloro, então é uma memória super afetiva, eu gosto muito. Vivi, conta pra gente, quando que a natação começou a se tornar algo mais profissional pra ti? Bom, quando eu entrei na escola, eu já estava nadando, né? E meu pai sempre foi muito de incentivar o estudo. Então, eu conciliava ali o estudo com o esporte, né? Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, eu comecei a treinar antes de ir para a escola de manhã. Então, foi o primeiro passo para eu convencer meu pai de que eu queria, né, seguir um pouco mais esse lado da natação. Nadar melhor, ter mais resultado. E aí, foram 5 anos, né, que eu nadava antes de ir para a escola até eu me formar no ensino médio. Quando eu me formei no ensino médio, que veio a minha primeira dúvida. Será que eu estudo e vou fazer uma faculdade? Será que eu sigo no esporte? Porque não é uma coisa muito fácil conciliar a faculdade com o esporte, né? A gente tem aí uma rotina bem intensa. Então, foi uma dúvida. Na época, eu me lembro que eu não estudei muito pro vestibular. Acabou a escola, eu fui ali mais ou menos. Eu tava na dúvida, né? Se eu queria, o que eu queria, o que eu não queria. E daí eu estudei meio mais ou menos. E aí, não passei no vestibular. E até hoje eu agradeço muito por não ter passado no vestibular. Porque aí eu fui fazer um cursinho pré-vestibular. Que era um cursinho de tarde, mas assim, às vezes eu ia, às vezes eu não ia. E daí comecei a viajar mais para competir. Então foi o ano que eu realmente dediquei mais pro esporte. E naquele ano, eu me classifiquei para a Olimpíada da Juventude. Ai, que Porque legal. como eu tava me dedicando mais pro esporte, eu comecei a ter, de fato, mais resultado. E aí eu classifiquei para a Olimpíada da Juventude e foi um choque muito grande.
porque eu cheguei lá naquele ambiente, até então eu achava super legal, queria ter mais resultado, né? Já começava a sonhar um pouco mais em seguir a carreira esportiva, mas não tinha de fato certeza. E quando eu cheguei lá, eu vi toda aquela estrutura. A minha foi na China. Então foi assim, deslumbrante. E quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, que legal. Eu quero voltar para esse ambiente de novo. E para eu voltar para o ambiente novamente, seria numa Olimpíada Adulta, né? Porque quando eu fui era da juventude, era até um certo limite de idade. Então, aí que me deu esse estalo. Falei, não, eu quero, sabe? Eu quero vestir a camiseta do Brasil novamente, representar meu país e seguir conquistando até chegar, de fato, nos Jogos Olímpicos. Então, foi a partir daí que dá para dizer que foi o grande... foi a grande mudança, assim. Mas tu falou do colégio, né, que nadava antes, tudo. A gente tem essa informação da nossa produção. Stalkeando as redes. Que tu chegava às 7 da manhã, cabelinho molhado e já tinha treinado. Tem que ter muita disciplina, né, pra fazer isso. Então, conta pra gente, assim, como que foi esse processo, como que tu te organizava, porque a nossa produção também nos informou diretamente dessa época que as tuas notas eram excelentes. Sempre foi muito boa aluna. Mais ou menos. Eu tava ali no meio. Mas, na época, já era um pouco mais difícil de eu conseguir conciliar, né? Principalmente semana de provas. Semana de provas era o caos pra mim. E como meu pai sempre foi muito de incentivar o estudo, eu acho que ele tava super certo, né? Mas se eu quisesse ir treinar de madrugada, eu tinha que acordar por mim, né? Eu tinha que colocar o despertador e levantar. Isso era que hora, Vivi, mais ou menos? Tu começava? Eu acordava umas 4h15 da manhã, mais ou menos. Meu treino começava às 5. Treinava das 5 até 6h45, mais ou menos. É um treino longo, né? E era 2 ou 3 vezes por semana. Dependia da fase que a gente tava... Do treinamento. E aí eu tinha que acordar, né? Por exemplo, o despertador não tocou. Meu pai não me acordava. Ele até poderia... Ele falou, quem não vai treinar é tu. Então, eu tinha que ter essa disciplina, né, pra acordar. Mas ele super me apoiava. Me levava no treino, depois me buscava no treino, me levava pra escola. Então, ele também fazia madrugada junto. Sim, você acordava junto. Era madrugada, era feriado, final de semana. Sim. Então, começou realmente desde cedo. E na época de provas... Era a mesma coisa, né? Daí ficava até tarde estudando, porque eu treinava antes da escola, daí eu ia pra escola e depois, 2 da tarde, eu tava no clube de novo. Ficava no clube até umas 5h30, 6 horas. Aí ia pra casa, daí tinha que estudar. Estudar pras provas. E ainda no ensino médio, a gente tinha... Na época, a gente chamava turno inverso. Não sei se é turno integral. Sim. E aí era o dia inteiro. Então, às vezes, eu treinava antes da escola. Daí ficava o dia inteiro até às 6 e depois eu ia treinar de novo. E daí chegava em casa às 8h30 da noite. Daí tinha que estudar, porque no outro dia tinha prova. Então, então era uma rotina bem desgastante, né? E eu... disciplina mesmo. Então... Pra eu fazer de conta que eu ia estudar ou que eu ia treinar, não valia a pena. Era um desgaste muito grande. Então, já que eu estou fazendo, eu tenho que fazer bem feito pra pelo menos valer a pena, né? E tinha alguém na tua família, só por curiosidade, que competia, fazia alguma coisa nesse sentido, assim, de esporte antes? Não. Os meus 2 irmãos, eles nadavam, mas foram até 15, 16 anos. Não chegaram a ir pro alto rendimento. E na época foi... Não uma dificuldade, mas algo estranho, né? Porque eu falava pros meus irmãos, eles falaram, tá, mas tu não vai estudar, tu não vai... A minha irmã vinha, tu não vai fazer esse curso, não vai fazer isso aqui. Eu falava, onde é que eu vou enfiar isso? Não tem imagina! Espaço, né? Sim. Então, não era uma coisa comum, né? Na minha família, todo mundo achava, esporte é ali, lazer, tá? Tu vai pra um campeonato brasileiro, vai pegar uma medalha. Mas nunca imaginaram que chegaria nesse alto nível. Mas, Vivi, tu falou que tu não passou no vestibular. Isso foi o primeiro, né? Porque depois tu entrou na URGS. Foi o primeiro. Aí eu fiz o cursinho, meia boca ali, né? Mas eu fiz. Sim. Mas chegou no final do ano, eu falei, bom, agora eu vou estudar, né? Pra passar no vestibular. Porque a gente sabe que o esporte tem um prazo de validade, né? Não vai ser alto rendimento pra vida toda.
Então, eu tinha também esse pensamento, essa preocupação com o futuro. O que eu vou fazer depois que eu parar de nadar? Né? E eu não me via atuando na borda da piscina, assim, ou fazendo uma educação física. Eu até hoje em dia quero trabalhar com esporte, mas talvez de uma forma diferente, né? Ainda não sei como, espero que seja um futuro Sim, não tão mais pra próximo, né? Tá jovem, por favor, Não né? tão próximo. Mas aí eu entrei pro curso de engenharia de alimentos. Não tem muita coisa a ver, mas dá pra fazer um link, Sim, querendo ou não, né? Com certeza, com certeza. Ai, que legal. E como é que tu concilia? Eu sempre penso assim, aonde tu enfia? Vai entrar numa parte um pouco mais delicada. Não vou citar anos, tá? Não vou citar detalhes, mas eu ainda não me formei. Sim, mas tá na medida do eu possível. tô indo... Porque, assim, teoricamente, é turno integral. Sim. A E faculdade? A faculdade. Hoje a minha rotina de treinos eu treino de segunda a sábado, às vezes domingo, dependendo da fase de treinos que a gente tá, e 2 vezes por dia. Então, exceto quarta e sábado a gente treina somente pela manhã, mas se não, eu chego no clube 7 da manhã, vou embora perto de entre 11h30 e meio-dia, e de tarde das 3 às 6. Então, a minha faculdade é no Campus do Vale, lá em Viamão. Sim. Onde que eu vou Pra completar. Onde que eu vou? Como é que eu vou? cadeiras Não. no meio dessa rotina? Sim, impossível. É muito difícil. Então, assim, no começo, as cadeiras de engenharia eu conseguia fazer à noite, por exemplo. Mas quando começa a ficar um pouco mais específica, é um pouco mais difícil, só tem um horário, só tem uma turma. Então, esses últimos semestres, que eu estava principalmente focando em Paris, eu fazia 1 cadeira, 2 cadeiras, quando dava, assim, quando eu contava também com a boa vontade dos professores. Claro. Sim. Então, eu tô indo bem devagarinho na faculdade, assim, né? Mas falta um pouquinho aí pra me formar, mas vou conseguir me formar sem ser jubilada, por incrível que pareça. Não, vai sim. Não, e por favor, Então, né? tá Tá indo tudo devagar certo. na faculdade, mas indo rápido nas águas, né? Pelo amor de Exatamente, Deus. voando. E é legal, porque vendo o teu histórico, tu chegou a fazer um pouco de água aberta também junto com a piscina num primeiro momento, depois tu foi pra piscina, depois voltou pra água aberta. Conta como é que foi isso, porque é completamente diferente, né? Uma coisa da outra. É bem diferente. São praticamente 2 modalidades. Aqui no clube onde eu treino, Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, é um clube que tem uma grande tradição em águas abertas. Então, eu comecei muito por conta disso. Comecei nas águas abertas muito por conta disso, né? Eu treinava para provas menores em piscina, para 200, 400, até 800, assim. Eram as minhas principais provas. Depois que eu fui para a Olimpíada da Juventude, em 2014, nesse mesmo ano, eu tinha me classificado para o Mundial Júnior em águas abertas. Então, tinha 2 grandes competições. Eu fui para o Mundial Júnior e a gente ganhou bronze por equipes. Olha só. Quando eu ganhei bronze por equipes, quando eu voltei, eu já tinha até mudado de equipe. Eu já tinha ido pra equipe de águas abertas. Deu, pronto, acabou. Vamos pra lá. Escolhi. E aí que eu fui descobrindo esse mundo das águas abertas. O meu primeiro 10 quilômetros foi terrível. Foi horrível. Eu terminei a prova e eu falei, eu nunca mais quero nadar isso na minha vida. Onde que foi, Vivi? Foi em Salvador, né? Na verdade, em Nema, que é pertinho de Salvador, na Bahia. Mas água é de mar, não era rio. Era mar. Era mar. Meu primeiro 10 quilômetros, daí cheguei, não quero mais. Deu uma meia hora, falaram, tu foi convocado pro Sul-Americano. Eu falei, como assim? Eu não quero mais nadar isso. Por favor, me tirem daqui. Falei, mas eu não queria mais nadar. Não, Nossa, mas bom. é seleção brasileira. Daí eu falei, tá, bom, minha primeira seleção brasileira, né? Acho que... Vambora. Volta. Vamos lá. Daí eu Vambora. falei, tá bom. Vou nadar de novo. Daí eu cheguei lá, fiquei em segundo lugar. Eu falei, Não adianta. não vai ter jeito, eu vou ter que nadar. O vou universo ter que- tá... E aí, quanto mais eu nadava, mais eu me acostumava, melhor ficava. Porque o primeiro foi muito desgastante. Eu não tava acostumada a nadar 10 quilômetros direto, assim, sabe? E dura mais ou menos 2 horas. Então, demorei ali uns 2, 3 dias pra me recuperar. Sim, imagina o cansaço. Vivi, o que é o mais diferente, assim? O que naquele primeiro momento tu disse, nossa, não quero porque senti isso, aquilo? O que aconteceu?
A principal diferença é que na piscina tu tem ali a raia, né? Tu sabe que vai 50 metros, tu vai ter que dar uma virada. A água vai ser 27, 28 graus, vai ser um ambiente controlado. Aí tu chega nas águas abertas, a água pode ser fria, pode ser quente, pode estar ventando. E são ali 20 pessoas, quando eu tô sendo bem generosa, querendo estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então tem muito contato físico. Se bate? Se bate. Não tem Sim. como, assim. Sim. Eu não Não tinha tem essa um noção que ficava se espacinho. batendo, mas é verdade, né? Fica Porque- a pancada corre solta. Ah, não é uma batidinha, é... Sim, imagina, é um Não, pé, do lado um pé, um braço. As internacionais, assim, às vezes são bem... Quando é seletiva, é importante, então já tem que ir preparado pra tudo. É natação com luta livre. assim. Exatamente. E aí o árbitro que passa a prova inteira apitando pra separar, pra parar de brigar. Aham. Que Então, loucura, mas é, né? mas essa é a diferença bem grande, assim, entre E as águas lidar abertas e com piscina. enfim, com as condições do tempo, as condições da água. Imagino que tenha toda uma preparação para, enfim, ter a melhor Sim. estratégia. Muda muito de prova para prova. Tanto que nas piscinas a gente tem ali recorde mundial, recorde de categoria, recorde Uhum. brasileiro. Nas águas abertas não tem como. Sim, vai fazer um recorde para cada local, por exemplo. Porque, para cada temperatura. Porque varia muito É. Sim, de sim, local sim. para local. E até foi o ano passado, se não me engano, a gente pegou muitas provas, tinha muito vento. E aí o mar fica bem mexido. Então é um estilo de nado. Quando o mar tá lisinho, é outro estilo de nado. Né? A gente tem que fazer essa adaptação, às vezes até na hora, porque a prova muda no meio da prova. Na verdade, as condições mudam no meio da prova. Sim, pode mudar até a maré no meio da prova, né? Muda no meio da prova. E aí a gente tem que estar preparada aí para qualquer adversidade. Qual foi o lugar mais difícil que tu já nadou? Ai, eu acho que foi a última Olimpíada Paris Ai, 2024. Foi o mais difícil. Lá veio. Era tudo que a gente queria O saber povo agora. quer saber. A gente como quer foi saber nadar no como é que Sena? foi o Sena. Foi a prova mais difícil que eu já fiz. Já tinha feito algumas provas com correnteza, mas nada comparado, assim. Realmente, as condições da água, pra ser sincera, não estavam ruins. Não tinha gosto diferente, nem cheiro. A Cheiro. gente já nadou em água muito pior. É mesmo? Nadava. Já teve muitas provas aqui no Guaíba que a gente terminava Que deve de ser nadar. Tá. A gente até brincou, acho que a gente já tá preparado, né? O nosso organismo já tá. Anticorpos totais para as condições. Já tá preparado. E o que pegou mesmo lá foi a correnteza. Tava bem forte e a gente não tava muito preparado para esse tipo de situação, né? A gente sabia, vai ter correnteza, mas ok, não esperava que seria tanto, sabe? E foi uma prova bem diferente, tanto que as 3 primeiras chegaram bem longe, não teve muita disputa. Se olhar o retrospecto, 90% das últimas provas de Copa do Mundo, Campeonato Mundial, foi tudo decidido ali na batida. Chegava todo mundo meio embolado, meio junto, sabe? A própria seletiva mesmo, seletiva olímpica, né? A diferença... Teve um mundial que a diferença entre o primeiro e o 12º foi 5 segundos. Então, Nossa, meu Deus. era realmente bem Sim, disputado. bem na chegada foi- mesmo. Sim. Foi bem atípico, assim. Sim, eu me lembro, Bem- a Ana, quando ela ganhou, eu me lembro que foi na mão, né? Na batida, assim, a primeira Olimpíada, não foi? Não sei se foi na Agora eu não na me lembro. mão, mas foi bem pertinho. Foi bem, eu me lembro Chegaram que- ali umas 3 ou 4 disputando, de fato, a prova. Sim. Né? Mas não foi tão longe assim quanto... E é legal, né? Porque agora tem tu, tem a Ana Marcela também que faz. E como é que é essa interação, assim, dentro da equipe? Porque isso deve ser muito divertido, né? É um monte de mulher, um monte de exemplo da natação brasileira e No mesmo medalhista. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, a gente se dá super bem. Eu entrei na seleção em 2017. E ela já estava há algum tempo Sim. na seleção. Então, eu sempre tive ela muito como referência. E a minha primeira seleção, eu falei, caramba, agora eu tô indo viajar com colega. ela. Foi Legal. um choquezinho, assim. Mas fui aprendendo bastante com ela. Né? A gente se dá super bem. A disputa é só dentro d'água mesmo e tá tudo certo. E então, falando um pouquinho da Olimpíada, Vivi. Paris, na verdade, foi a tua segunda Olimpíada, né? Isso. Antes foi Tóquio. E como que foi toda essa preparação, assim? Vamos falar primeiro de Tóquio. Como que... Na realidade, esse contar da juventude foi a terceira, né? É verdade. É. É a terceira. É a terceira, porque foi China, Tóquio e... É isso? Isso, e Paris.
Que loucura. E em Tóquio foi um pouco diferente. Eu nadei as provas de piscina lá, né? Nadei 800 e 1.500. A minha seletiva pra lá já foi muito turbulenta, porque tava na época do Covid a seletiva. Então, é pra ser 2020, daí veio a pandemia. Putz, e agora? Vai ter Olimpíada, não vai ter Olimpíada? Como é que vai ser a seletiva? Foi aquele pavor todo, né? Aí depois, não, a Olimpíada ficou pro outro ano. Daí, treinei lá pra seletiva. Uma semana antes da seletiva, peguei Covid. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus do céu. Mas, nesse caso, a confederação já tinha deixado de sobreaviso que os atletas que testassem positivo para Covid poderiam fazer uma repescagem, digamos assim. Né? Sim. Fazer uma tomada de tempo para validar o tempo, o índice, no caso, e participar. E aí, 1 mês e meio depois da seletiva tradicional, teve essa tomada de tempo. Aí eu fui, me classifiquei, né? Nadei Tóquio. E depois, o ciclo ele foi um pouco mais curto, né? Normalmente a gente teria 4 anos, e então até Paris a gente teria 3 anos. Então, recomeçando, falando atrás do ciclo de Tóquio ainda, em 2019 teve a seletiva das águas abertas, né? Eu estava treinando para a seletiva para tentar classificar nas águas abertas. Eu fiquei de fora por 80 centésimos. Nossa. De Tóquio. Ali. É uma prova de 2 horas, 80 centésimos. Não é nada, né? É a batida de mão ali. É uma ondinha que pegou a mais. Foi muito próximo. Refiz os planos, falei, vou treinar pra piscina, porque eu tinha chance de classificar na piscina. Aí, fiz a seletiva, classifiquei pra piscina, dei piscina. Logo depois de Tóquio, a gente retomou o planejamento de treinar para as águas abertas, né? Então, realmente, esse ciclo de Paris foi todo voltado para os 10 quilômetros. Teve a seletiva, foi em fevereiro do ano passado, aí classifiquei para as águas abertas. Logo depois, em maio, início de maio, teria a seletiva para nadar as provas de piscina. Né? Eu já tinha decidido que eu focaria só nos 10 quilômetros. Eu não nadaria as provas de piscina, porque as provas de piscina, elas são antes da prova de águas abertas. Então, quando chegasse a minha principal prova, que era 10 quilômetros, eu já estava um pouco mais cansada, porque, querendo ou não, são 10 dias ali numa rotina competitiva, acaba desgastando. Física e mentalmente, né? Física e mentalmente. E como eu já tinha feito essa opção de não nadar as provas de piscina, eu, por conta da enchente, que teve em maio, eu nem nadei a seletiva, né, das provas de piscina, e aí realmente foquei para nadar os 10 quilômetros em Paris. E essa rotina de treinamentos, vocês treinam na piscina? Na piscina. Ou também na piscina. Em água aberta? Não, até 2019, a gente ainda treinava na Ilha do Pavão, né, a sede do Grêmio Náutico União, que tem o Guaíba ali, mas hoje em dia é inviável treinar no Guaíba, não tem como. A gente tem pouquíssimas opções aqui no Rio Grande do Sul que... Mas aí o treino, porque isso é uma curiosidade nossa também, é um treino único de piscina? Vocês fazem musculação? Como é que distribui isso? Porque eu não tenho a menor ideia, né? A ignorância é minha. A gente faz 10 treinos específicos na água, né? Cada um dura mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, depende do treinamento. A gente faz 3 sessões de academia. E quando a gente está recomeçando um ciclo, a gente ainda faz 3 sessões de corrida, que é um aeróbico para ajudar a voltar fora um pouco mais rápido. Né? Dá uma condicionada cardio ali, por favor. Isso sem contar em fisioterapia preventiva, eu faço mais 2 vezes na semana, daí tem a recuperação, mais 2 vezes na semana, aí tem psicóloga, nutricionista. Ai, que legal, tem todo um acompanhamento multi. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Parece besteira, mas a gente viu o atleta lá sozinho, mas não tem como, sabe? Cada um tem ali a sua importância no processo. Não, certamente, porque é uma pressão também, né? Ir pra lá, eu imagino. Vocês viajam quantas vezes no ano, mais ou menos? Algumas incontáveis, né? Esse fica longe da família, às vezes, né? Deve ser complicado. A pressão da performance, né? Todo o teu treinamento, eu imagino que pese muito. Então... teve um ano que foi o ano que eu mais viajei, que eu lembro que a gente fez os cálculos e, se não me engano, dava tipo assim, umas 2 ou 3 semanas só de aeroporto e viagem.
Porque ano passado, 5 etapas de Copa do Mundo. Então, 5 viagens. Aí tem a preparação olímpica. 6ª. Aí tem sul-americano. 7ª. Aí tem etapas de brasileiro. São mais curtinhas, mas ainda são viagens. Então, Às vezes quase mais longe, né? Vai lá pro Nordeste. É longe, né? São 6 ou 8 horas de viagem. Então, a gente viaja realmente bastante durante o ano. E quanto tempo antes tem que chegar no local pra prova? Depende muito do lugar, porque a gente tem muita influência do fuso horário, né? Quando é algum lugar que é muito distante, a gente tem que ir um pouco mais cedo, né? Normalmente a gente vai uns 4, 5 dias. Mas se for um fuso horário mais de 7 horas, daí a gente já vai 8, 9, 10 dias antes da prova. Paris, eu fiz uma aclimatação, que a gente chama, né? A gente vai para outro local, fica um tempo treinando para adaptar fuso horário e tudo mais, e depois vai para Paris. Porque lá a gente fica na Vila Olímpica, onde ficam todos os atletas, mas a gente tem um prazo que a gente pode entrar. Então, sim. tipo assim, eu poderia entrar na vila 5 dias antes da minha prova. 5 dias não seria o suficiente para adaptar fuso horário e tudo mais. Então, primeiro eu fui para Itália, fiquei uma semana treinando na Itália, e aí depois eu fui para Paris. Sim, já estava adaptado Sim, Já estava adaptado ao temperatura. fuso. E aí depois eu fui para Paris. Tem que se adaptar à cama. As condições da Vila Olímpica, né? E é obrigatório ficar na Vila Olímpica ou é uma escolha? São pouquíssimos atletas que tu vai perguntar e vai falar, não quero ficar na vila. Porque é um Assim, também é um tem clima, interação, é legal, um clima é. totalmente, tipo assim, é Jogos Olímpicos, Sim. sabe? Não deve ser muito legal. Tu vai lá pro refeitório, tu começa a ver pessoas de outros esportes, tu fala, caraca, tá aqui do meu lado. Tá aqui sentado do meu lado. Tá aqui do meu lado. Então é muito legal essa troca cultural. Não tem como tu... Não querer. A gente pede pra ficar lá depois, é ao contrário, a gente pede pra ficar lá. Depois que acaba a tua Depois prova. que acaba, porque normalmente acaba a tua prova, no outro dia tu já Tem que, tem que ir embora, né? Já tem que E deixar... aí tem que ir mesmo. Aí liberar tem que liberar. Tem que liberar o leito. Nesse caso, eu vou ser sincera que a gente deu, não sorte, mas foi muito legal pra gente, porque a gente estava muito em dúvida pelas condições da água do Sena. Então, a nossa prova, ela podia ser dia 8, dia 9, dia 10 ou dia 11. Isso pra gente foi terrível, né? Porque, imagina, sabia tu quando vai era. pra lá e tu Angústia. fala, será que é hoje? Será que não é? Será que... Sim. Então, angústia. foi ruim por esse lado, mas foi bom, porque a gente, no fim, nadou no dia certo, que era o dia 8, que era o primeiro dia previsto. Então, a gente ficou lá dia 9, dia 10 e dia 11. Claro, porque daí não tinha... E dia 11 era o encerramento. Então, Tu participou do... não tinha outros esportes pra chegar. Porque tem que fazer esse rodízio, porque uns esportes chegam primeiro, aí saem para que os outros esportes possam chegar. Então, no nosso caso, como era bem no finalzinho, a gente conseguiu aproveitar bem o clima olímpico pós-competição. Porque antes de competir, a gente fica... aquela pressão, né? Tem aquela ansiedade... Tenso. Aquele nervosismo. E depois não, depois é só curtir o clima olímpico mesmo. Então, dessa vez foi... Que legal. Foi bom. E tu tietou alguém lá, assim, que tu queria muito? A gente não viu quase ninguém, assim, na vila. Primeiro que é mais difícil de conseguir conciliar os horários. Sim, cada um tem o seu. Sim, porque daí tem os treinos também, né? E tinham alguns atletas fora da Vila Olímpica, mas principalmente porque era muito no final, né? O nosso esporte era muito no final, já tinha muito pouca competição acontecendo. Então, assim, de outros países, a gente não conseguiu encontrar muitas pessoas, assim. E a gente ouviu muita coisa, assim, da Vila Olímpica de Paris esse ano. Foi da Vila Olímpica, do Sena, foi uma bagunça esse ano. Mas então nos conta, Vivi, realmente as condições... Tu tem parâmetro, né? Porque tu foi pra Tóquio, então já dá pra fazer uma comparação, assim. Eram ruins mesmo? Olha, a gente, antes de ir pra lá, tava rolando muito... Antes de eu ir pra lá, né? Porque quando porque daí eu fui pra aclimatação, já tava acontecendo os jogos. Então, quando eu tava lá, começou... a comida não é muito boa. Mas, né, tá muito quente, não sei o quê. Então, começou um monte de coisa. Daí a gente já começou a pensar, né? Mas como assim, né? Vamos ter que dar um jeito aí pra solucionar esses problemas. Mas quando a gente chegou lá, parece que já tava tudo meio resolvido, sabe? Porque foi andando, as pessoas foram dando feedback, né? E aí, a organização mesmo já foi...
arrumando, resolvendo, melhorando. Então, quando a gente chegou, já estava bem mais tranquilo. Também que já tinha poucas pessoas lá, né? Sim, tinha Como já menos estava no gente na vila. final, a maioria das delegações já tinham ido embora, né? Os esportes coletivos já tinham ido embora. Então, por exemplo, todo mundo reclamava, tem fila no refeitório. A gente não pegava fila, porque já Sim, Sim, já tinha- tanta já não gente. tinha muita gente. Então, a gente já pegou tudo meio resolvido. E o Brasil também fez uma baita estrutura, né? O Comitê Olímpico deixou tudo preparado. Tinha ar-condicionado nos quartos. Tudo foi o Comitê Olímpico Brasileiro que colocou. Que organizou. Ah, que legal. Que interessante. Que legal. Então, tinha aqueles portáteis, sabe? Sim. Tinha, em cada quarto tinha um ar-condicionado. Pertinho ali, uns 800 metros. Eles alugaram um chateau e fizeram uma casa do time Brasil. Então, tinha restaurante com comida brasileira para os atletas, né? Tinha uma vanzinha que pegava na vila e levava até esse chateau. Então, a estrutura brasileira estava super boa, sabe? Não tinha problema algum. Eles montaram uma academia no prédio, exclusiva para o Brasil. Olha Então, assim... Ai, gente, tem que tava- elogiar. Que bom, que bom. Não, Coisa o Comitê Foi bom. Olímpico Brasileiro faz uma estrutura muito boa. legal. Bah, que orgulho. Isso até era uma dúvida minha, se tinha um local para treinar, né? Durante, ali, previamente, Uhum. como que funcionava. No nosso caso, uma piscina é difícil Difícil. do Brasil conseguir. Não, Tava sim, uma sim, piscina para poucos portátil. atletas, né? Mas estava funcionando bem toda a organização, né? A gente não eram muitos atletas das águas abertas, né? Eram 50 atletas, mais ou menos, entre feminino e masculino. Então, tinha uma piscina para treinamento, tinha os horários disponíveis lá. E quanto à academia, preparação física e tudo mais, tinha no prédio mesmo do Brasil, né? Então, quanto é esquisito pra gente, né? Nossa modalidade foi bem tranquilo. E agora, Vivi, falando um pouquinho sobre a Copa do Mundo, que também teve competição esse ano. É legal porque são vários locais diferentes, né? Eu não tinha essa noção, assim, de onde ia ser feito, como ia ser feito. Eu não sei se tem, assim, uma priorização de locais, se eles pensam nessa coisa de maré, rio. Eu não sei se eles fazem águas mais doce, água mais salgada. Não sei como é que funciona, mais ou menos. Não, isso por ser água doce ou água salgada... Não faz diferença. Não faz diferença. E não pra vocês faz influencia. diferença? Muda um pouco. Muda um pouco, até porque água doce normalmente é um pouco mais controlado, né? Água Sim. salgada que pode ter um pouco mais de influência em relação a ter vento, ter onda, ter alguma coisa desse tipo. E os lugares, algumas provas, a World Aquatics, que é a responsável, ela faz parceria com alguns países ou algumas cidades, né? E faz tipo um contrato, assim, nos próximos 3 anos a prova vai ser aqui, né? Alguns locais têm esse contrato mais a longo prazo e alguns locais é só 1 ano e no outro ano vai ser em outro local e tudo mais. Então, acredito que tem o impacto financeiro e o político, né? Sim, Pela certamente. definição dos locais onde vão ser Sim. as provas. E quantos países tu já foi, Gi? Alguns anos. Já Nunca perdi, contou? já perdi a conta. Uma vez eu tinha contado já, mas agora sim de cabeça. E tem um lugar, assim, que tu diz, bah, Esse sem eu quero dúvida eu iria 100 mil vezes se me convidassem. Ou moraria lá. Não, eu fui uma vez pra Barcelona. Não cheguei a competir águas abertas lá. Eu fui pra nadar uma competição de piscina. E me encantei muito pela cidade. Tem um clima Gostei. gostoso, Barcelona. Gostei bastante, assim. Voltaria. Eu voltaria pra Tóquio. Eu não sei se eu voltaria pra Tóquio. É que é muito doido, né? Pode ser que é coisa muito- da minha cabeça, que é coisa pessoal minha, mas... eu não tive muito boas experiências em relação a competições no Japão. Sim. Mas visitar turismo eu super voltaria. Vivi, e é nessas viagens, assim, tu vai sozinha? No sentido de sozinha entre família? Ou vai alguém da tua família junto? Não, eu vou sozinha de família. Eu vou sozinha de família. Mas a gente vai com a equipe, né? Vai com a seleção brasileira. E normalmente, assim, 99% o meu treinador vai junto. Até porque é obrigatório ter algum responsável nas águas abertas. Porque a nossa prova é 10 quilômetros e normalmente é um circuito. São 4 ou 6 voltas.
Ultimamente estão sendo 6 voltas de 1.666. E a cada volta, a gente passa a gente chama de pontão. É um lugar, assim, como se fosse tipo um trapiche, sabe? E os treinadores ficam ali. Pra ver se tá tudo bem. Não, a gente tem a hidratação no meio da prova. É até uma curiosidade. Sabe que eu ia perguntar isso? Que loucura. É uma curiosidade. Que eu fui ler. Tem muitas pessoas que não sabem, acham que é lá 2 horas nadando. Mas não, a gente faz essa hidratação. Então, o técnico fica lá com a nossa hidratação e a gente passa, toma e segue. A hidratação, como ela é feita? A gente compra uma vara de pesca e coloca um copo na ponta. Prende na ponta da vara e coloca a garrafinha na ponta. E daí o treinador estica a vara, a gente passa, pega a garrafa, vira de costas, porque na natação não pode perder tempo, né? Então vira de costas. Vai nadando de costas. Vai nadando de costas, vai tomando. Daí Enquanto... terminou. E não pega do segue vizinho nadando. a garrafa errada. Eu tô com meus índices de pegar. Olha! Não, mudanças assim, ó, de pegar do vizinho nunca aconteceu. Eu já peguei da outro minha irmã trapiche. uma vez, coitado. Já peguei dela uma vez. Porque quando a gente vai, por exemplo, eu e ela, a gente vai junto, é um treinador pras duas. E daí ele coloca 2 copos. Na né? mesma... Sim. Na mesma vara. Tá. E aí, por exemplo, a gente combina, a minha garrafinha vai na frente, a tua vai atrás, ou a minha vai atrás e a tua vai na frente. E daí chega lá, tu tem que pegar a tua garrafinha. Só que às vezes tá, tipo, tão embolado, porque são 20 atletas passando ali, né? Então, às vezes, fica uma nadando em cima do outro, não sei o quê, e daí, numa dessas vezes, eu peguei a dela e fui tomando, e daí... Esse foi. Daí já era. Não, isso é uma Não, curiosidade legal, né? A tua irmã também começou a competir, né? Também, ela nada as mesmas provas que eu, né? Nada Uau. tudo. Que legal. Então, a gente faz praticamente tudo junto. Que legal, né? Imagina ter a irmã do lado. Que idade, só por curiosidade, que idade Ela tem tua irmã? 21 anos. 21. Ela é quantos anos mais nova que tu? 7 anos. Vamos ver 7 a minha é um idade. momento. Ai, não devia ter perguntado, mas sem querer. Corta. Vai. Então, a Cibele seguido viaja contigo. A Cibele é tua irmã, né? Pra quem não, a gente não explicou antes. E a tua família foi contigo pra Paris? Foi. Normalmente, eles não vão pra nenhuma competição minha, né? Ah, no máximo quando é aqui perto, Caxias do Sul, alguma coisa assim. Daí eles até acabam indo ver a competição. Mas quando é fora, assim, não. Mas Paris foi diferente, né? Olimpíadas. Imagina o orgulho. Paris. É, vamos lá. É Não, especial, imagina o né? Então foi a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova, meu cunhado, Ai, que legal. meu namorado, irmão do meu namorado, meu Foi pai, minha todo mãe. mundo. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Mesmo estando lá de fora. É uma experiência, né? Ai, Você tá ali imagina. vendo os melhores Sim, do imagina. mundo, a Nossa. competição competição que todo mundo tem objetivo e sonho de Maravilhoso. estar, então... E dentre os melhores do mundo, a A sua filha. filha ou irmã, deixar claro, né? Isso é muito louco. E só por curiosidade, eles deixam ali na Vila Olímpica, por exemplo, se o pai ou a mãe querem entrar, eles deixam não. Não pode, é não só o pode. treinador. É só o treinador, a gente tem a credencial, né? Sim, só sim, quem, sim. quem tem a credencial e tá, de fato, disputando os jogos. Mas aí a gente se encontrava no Chateau do Team Brasil, que era bem sim. pertinho ali. Eles até deixaram um espaço pra família. Pra Ai, que família legal. encontrar com os atletas ali. E outra curiosidade, com a tua credencial, tu podia entrar e ver outros jogos? Não podia também. Ai, Não. sério? Eu achei que Não. podia. Eu achei que podia. Não. Super vou lá ver um tênis, uma coisa. Agora eu vou lá ver, sei lá. Não, a gente até tinha uma facilidade pra comprar ingresso. A gente tinha, por ser atleta, como comprar o ingresso. Né? Tipo o reservado pra atleta, assim, sabe? Mas tinha que comprar o ingresso, não podia entrar com a credencial. Vivi durante a prova, o que tu pensa, assim? Porque, poxa, 2 horas. Por incrível que pareça, já escutei essa pergunta muitas vezes, e a minha resposta sempre é, cara, eu não sei o que eu penso. Tá tão Porque focado. a gente tá muito focado ali, porque durante a nossa prova, assim, a gente tem que tomar, às vezes, decisões importantes, mas muito rápidas, né? Às vezes é um contorno de boia que a gente tem que fazer, que se a gente tá mal posicionado, a gente já perde 5, 6 posições. Então, assim, tem que estar focada ali na prova. Não adianta. Quando começa a pensar em alguma outra coisa, porque a coisa tá feia, tá lá, já perdi o pelotão, assim, porque às vezes acontece, assim, da gente perder o pelotão, e é muito difícil de recuperar, sabe?
Então, quando começa a pensar em alguma coisa, porque já tá difícil ali. E vocês comem alguma coisa? Por que eu tô perguntando isso? Que além da hidratação, eu tava lendo as regras, né? Da maratona aquática. Eles falaram, é permitido comer e tal. Aí eu parei pra pensar. Comer. Como? Então, na nossa prova de 10 km, a gente não come. Até porque pra comer, daí perde mais tempo. Então, quanto menos tempo a gente perder, melhor. O que é comum de ter a alimentação é... Antigamente, eu acho que de uns 3 anos pra cá, que não tem mais, a prova de 25 quilômetros, ela tinha em campeonatos mundiais, né? Eu, graças a Deus, nunca nadei, nunca pretendo nadar, não tenho vontade nenhuma de nadar. Então, 25 quanto tempo deve ser nadando? muito. A minha irmã já nadou uma prova dessa. Dá Meu. 6 horas e 6 horas lá vai. E daí elas comem no meio da prova, porque... Sim, 6 horas. Sim, Vai ter imagina. Mas é da mesma maneira que a hidratação. O treinador coloca lá no copinho a alimentação, e daí para lá, come, não sei o quê. E até é engraçado falar, porque a alegria da minha irmã era quando ela lembrava que ela tinha o chocolate pra comer. Tipo, vou passar e tem chocolate. Motivação. Era o que motivava ela. Porque, cara, se uma prova de 10 km são 6 voltas, uma prova de 25 são muitas Imagina. assim. voltas. Então ela falava assim, eu só pensava, tá, daqui 2 voltas eu vou comer o chocolate. Tá, daqui tantas voltas eu vou comer o chocolate. E daí chegava no chocolate, mas eu adorava chocolate, então, não sei o quê. E pra ela era uma alegria, né, parar, comer chocolate. Come chocolate, toma Coca-Cola. A maioria dos atletas toma Coca-Cola, toma um paracetamol, um Advil. Tem atletas que fazem ultramaratonas, né? Tem um atleta que nada lá com a gente no clube que é 53 ou 57 quilômetros uma prova. Eu não tenho a menor coragem, nem vontade, nem um pouquinho de vontade de fazer uma prova dessa. Não. Mas tem. Sim, tem. Sim. Tem louco pra tudo. Tem. Não, tem energia pra tudo, porque, gente, imagina a energia que... E até uma coisa aí, nada a ver, mas é bom as pessoas saberem, né? Logo antes de tu ires pra Paris, tu tava aqui como voluntária no meio do Grêmio Náutico, né? Por causa das enchentes. Foi um período muito complicado. O clube, ele abriu as portas e lá foram cerca de 300 pessoas abrigadas, né? E eu me lembro que a gente, quando começaram as chuvas e as previsões e tudo mais, a gente estava competindo em Itajaí e o nosso avião foi o penúltimo a pousar no aeroporto. E já pousou assim, ó, todo derrapando. Foi a primeira vez que eu tive realmente medo. Falei, meu Deus, agora. É agora. Vai Sim, eu acontecer imagino, alguma já coisa. devia ter água na pista. E a vista de cima já foi muito impactante, porque a gente via, a gente tava competindo, era uma seletiva importante. A gente mal via notícia, né? Quando vai assim, a gente procura desligar de tudo até pra não impactar. E a gente começou a ver as notícias e viu, pá, mas tá feia a coisa mesmo, né? Tá ficando ruim. Quando a gente sobrevoou aqui, a gente falou, meu Deus do céu, realmente tá feia a horrível. coisa. tá feia a coisa, né? E aí pousou, o medo era a gente pousar no aeroporto e não conseguir ir pra casa, porque já tava Sim, já tava lá. já tava tudo alagado. E a gente voltou, e na outra semana era a seletiva olímpica das provas de piscina. Então a gente, teoricamente, chegou numa sexta, eu acho, num sábado, se não me engano, foi alguma coisa assim, e viajaria de novo na terça-feira pra competir. A gente chegou sexta-feira, que a gente foi treinar no sábado, e a gente já foi treinar assim, pô, e agora? O que será que vai acontecer? O aeroporto fechou já, né? A gente pousou, logo depois o aeroporto fechou, então a gente falou, como é que a gente vai fazer? Vai ter que sair, vai ter que ir pra Floripa, vai ter que ir pra... né? Como que vai ser essa questão Essa toda? logística. Porque tinha noção de que as coisas estavam feias, mas ainda não tava uma dimensão tão grande assim, sabe? E aí, a gente foi treinou no sábado, foi pra academia. Quando a gente tava na academia, o coordenador, o diretor de esportes lá, chegou e falou assim, pô, vocês podem dar uma mão pra gente, porque tá chegando um caminhão aqui com um colchão, com um travesseiro, com um edredom, que a gente vai receber aqui quantas pessoas precisar. E daí a gente foi e começou a descarregar. E eu falei, caramba, mano, o que é isso? O que tá O acontecendo? que tá acontecendo? E aí a gente começou a montar o ginásio, começou a chegar a doação, a gente falou, meu Deus do céu, e agora, sabe? Bateu na porta, porque eu moro perto do clube, então minha casa não foi atingida. Já tinha batido na porta de muitas Sim. outras pessoas, né? Sim, porque de Pessoas sexta pra conhecidas. sábado, que foi aquela que
Que foi o caos ali, principalmente em Canoas, que ali foi o problema, né? Foi, a gente já tinha conhecidos, mas quando não chega de fato na gente, parece que não abre o olho, assim, sabe? Foi muito feio. Nossa. E aí a gente começou a montar o ginásio, só que eu tava treinando pra Paris, né? Meu sonho olímpico. Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar treinando, eu vou parar pra ajudar, a gente vai viajar pra seletiva olímpica, a gente vai... como assim, sabe? 3 semanas depois eu tinha uma etapa de Copa do Mundo, que era a competição importante, preparatória. Então eu lembro que foi muito confuso, assim, na época. E a gente ia treinar, piscina aberta, né? No terraço, logo atrás era o ginásio, onde estavam os abrigados. Então, quando a gente ia treinar, vinha pro terraço pra ver a gente treinando. E pessoas passando pra lá e pra cá com doações. E a gente se sentia mal por estar ali treinando, sabe? A gente treinando e olhava pras pessoas e tipo assim, eu tô treinando, não tô aqui ajudando, sabe? Não tô. E daí passava alguém e falava assim, isso é hora de treinar, sabe? Vocês não deviam estar aí treinando. Pô, que falta de respeito, falta de consideração. E eu fiquei, acaba o treino, a gente vai fazer a nossa parte, sabe? A gente tava ajudando, mas aí a gente ficava pensando, vou jogar meu sonho de uma vida inteira fora, sabe? Não vou conseguir resolver o problema de todo mundo, de todo jeito, sabe? E aquela coisa, não existe o meio termo, né? É aquilo, vocês ajudaram um monte, principalmente aquela coisa do caminhão descarregando, vocês fazendo. Então, as pessoas têm que ter essa noção, não era 8 nem 80. E era logo em seguida a competição, foi em maio, em junho, vocês Foi em maio mesmo, a minha foi 3 semanas depois, acho que 20 e alguma coisa de maio. Já tinha a seletiva. Já tinha... Não a seletiva, mas tinha a etapa da Copa do Mundo, que era bem importante. Não, e tinha que se manter psicologicamente bem, né? Não Sim, era também, só o treino, também. né? Tu tinha que estar com a cabeça boa pra competição. Também. E foi difícil, né? Eu acho que Foi não teve... difícil pra todo mundo, ninguém ficou... Ninguém saiu ileso desse ninguém momento. saiu ileso. Todo mundo teve, E aí, ficou mais aquela ansioso. semana, eu fiquei treinando a minha irmã e mais um outro menino, sabe? Os outros ou foram ajudar porque não tinha uma competição muito importante perto, ou tiveram 3 ou 4 atletas do clube que foram para a seletiva olímpica, porque era a principal competição deles, né? Então foi uma semana ali bem, bem conturbada, bem difícil. Aí a gente foi para a competição logo depois. Isso foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer uma vaquinha e a gente conseguiu fazer uma rifa. A gente foi para essa etapa da Copa do Mundo e pediu para os atletas doarem uma touca, né? Os principais atletas, então, doaram. O campeão olímpico doou uma touca, o campeão, várias vezes campeão mundial da Itália, doou uma camiseta. Então, a gente conseguiu juntar várias coisas e fez uma rifa, fez uma ação bem legal. Aí, a gente conseguiu ajudar várias pessoas. Não dá pra... Nem se compara com o tanto de gente que foi, de fato, afetada, né? Cada um Mas ajuda um pouquinho, né? Então, foi bem difícil. Até hoje, olhando pra trás, não dá pra acreditar no que aconteceu, né? Foi algo surreal. Eu imagino que também pessoas em volta devam ter sido afetadas, as casas, né? Então, foi uma coisa muito difícil. E eu queria só comentar, porque, sim, vocês ajudaram muito e que bom que vocês estavam lá no clube para ajudar. Vivi, falando um pouquinho, então, de ti fora da natação. Conta pra gente, o que tu gosta de fazer aí no tempo? Fora da natação, não sobra muito tempo. Não, brincadeiras à parte. Eu sou muito caseira. Eu não gosto muito... Eu não sei se eu aprendi isso com a natação, porque... Pelo fato de ser atleta, a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, né? Sim. Uma delas é sair pra balada, pra festa, curtir com os amigos, né? Então, eu gosto muito de ficar em casa, de ir no cinema, sabe? De sair com a minha família mesmo. E teve algum momento que tu sentiu falta, assim? Tu disse, sei lá, mais jovem, adolescente. Teve algum momento da tua vida que tu ficou em cima do muro? Algumas vezes, assim, eu já fiquei repensando, sabe? Será que vale a pena abrir mão de tanta coisa pelo esporte, sabe? Principalmente quando a equipe renovava, sabe? E chegavam os atletas mais novos que eram mais da folia, de ir pra festa e tudo mais. E aí ficava, mas tu não vai, mas tu não vai. E eu falo, não. Sabe? Dava aquela, será que vale a pena abrir mão de tudo isso? Mas aí, logo depois, eu
Eu nadava bem uma competição, falava, vale a pena. Vale a pena, Continuar tô indo aqui lá. em busca do meu objetivo. Então, tudo são escolhas, né? Então... E quais são tuas perspectivas agora para 2025? Olha, agora confesso que eu ainda não sentei de fato com o meu treinador e montamos um planejamento assim, sabe? A gente já tem algumas ideias em mente. A gente já tem uma competição final de fevereiro agora, que é a primeira etapa da Copa do Mundo. Onde Vai ser no Egito, do circuito mundial. Sempre quando acaba um ciclo, né? Sempre não, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz. Porque de Tóquio para Paris o ciclo foi menor, né? Foram 3 anos, então não deu para dar uma pausa de fato. Então, agora depois de Paris, final do ano, eu consegui tirar férias mesmo, né? Mais do que 2 semanas, porque até então era 2 semanas que a gente tinha de folga. E aí deu para dar uma boa descansada física e mentalmente também, né? E aí agora voltei aos treinos ontem, né? Para estar aí recomeçando esse ciclo olímpico. O que a gente tem de objetivo para esse ano tem o Campeonato Mundial, metade do ano, né? De esportes aquáticos. Então acho que é o nosso primeiro grande objetivo, né? Não dá para pensar só daqui 4 anos, porque é muita coisa, né? Tem muita coisa até chegar nesses 4 anos. Então, a gente vai prova a prova, né? Quem vê o atleta na Olimpíada, muitas vezes não pensa em tudo que vem por trás. Que não é só ir ali. Para tu chegar lá, tem muita coisa. São vários anos. São muitos anos de treinamento, de dedicação, de renúncias. Eu vejo isso como um grande problema, talvez, cultural, que o brasileiro tem. Né? Porque é muito fácil tu chegar lá e falar, mas o atleta não pegou medalha, então nem vale nada. Mas ir para uma Olimpíada não é fácil, sabe? E a gente não tem todo aquele incentivo, sabe? E às vezes faltam algumas coisas, tanto estruturalmente. Não posso reclamar, hoje não posso reclamar, tem uma estrutura sensacional do clube, tem o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, mas nem sempre foi assim, né? Foi um longo caminho até chegar aqui. Então, os atletas da categoria de base, sabe, tem todo esse caminho para trilhar. E não é, daqui 4 anos o atleta vai estar numa Olimpíada. Assim como se fosse... Não, deu nada há 21 anos já. Não, então, não foi uma preparação de 4 anos, foi uma preparação de 20 anos. Então a natação é muito a longo prazo. Então não dá para achar que, agora, próximo ciclo olímpico eu vou investir no atleta e vai dar... Não, tem que investir no atleta antes. Sim. Né? Querem um resultado muito imediato e julgam muito, né? Então, o brasileiro tem muito julgamento, né? E na tua categoria foram 22 mulheres, né? 22 mulheres do mundo inteiro. No mundo Imagina. inteiro, 22 mulheres. 22. Só. Desculpa, uma tá aqui com a gente. Desculpa, uma tá aqui com a gente. E deixar claro, né, que na Copa do Mundo a gente teve ali várias etapas. Essa é excelentíssima aqui. Olha quantos pódios foram só esse ano, né? Não, isso é importante. As pessoas têm que saber disso, têm que valorizar. E de novo, Vivi, olha... Que bom que tu veio, a gente tá muito feliz, é muito importante porque a gente tem que saber, a gente quis isso de sair um pouco só da neurologia, tentar mostrar para as outras pessoas coisas fora, abrir um pouco a cabeça, porque senão a gente fica muito, talvez, só num foco, né, e a gente tem muito orgulho de ti, muito orgulho. Obrigada, super adorei o convite, muito legal. E estou à disposição. A gente adorou. E se deixar, a gente fica aqui falando mais. Mais 300 horas. Sim, porque, nossa, é muita curiosidade, muita coisa legal. Adoramos. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Nosso primeiro Café Sem Neura.